Bom demais. Oiê, boa noite. Oiê, boa noite. Vou desligar aqui. Acho que eu já posso começar já, tá entrando o pessoal ainda, mas acho que eu já vou dando início. Bom, é a segunda palestra, pessoal, da nossa liga. É com muita felicidade que eu venho hoje aqui apresentar para vocês. Hoje eu vou ser o palestrante. Eu sou o Patrick Rodrigues Ainda Moreira. Estou estudando no Centro Universitário Moura Lacerda aqui de Ribeirão Preto, no campus. Eu estou cursando o terceiro ano de Medicina Veterinária. E eu sou o presidente da Liga Acadêmica de Pequenos Animais, junto com a Priscila e alguns dos integrantes que estão aqui hoje comigo. Agradeço a presença de todos e hoje eu vou começar falando para vocês sobre a importância clínico-cirúrgica da anatomia, né? Uma abordagem mais prática da anatomia que a gente vai usar sempre na nossa vida, tanto cirúrgica quanto na parte clínica de anamnese, de avaliação animal que a gente tiver, a gente vai acabar usando isso. Então, eu vou apresentar algumas coisas, algumas curiosidades para vocês. E é isso. Vamos começar então já. Vou só compartilhar com vocês. Aí vocês estão conseguindo ver minha tela? Perfeito, então. Vou colocar o ponteiro. Beleza. Então, começando aqui, eu vou falar sobre a importância clínico-cirúrgica da anatomia, né? A todos, se tiverem alguma dúvida, pode me interromper, ou se quiser perguntar no final, ou depois também no grupo do WhatsApp, pode perguntar. Se quiser fazer alguma colocação, alguma curiosidade a mais, também pode falar. Se eu não souber alguma coisa, vocês podem falar também, tá junto comigo. Se quiser perguntar, fazer uma discussão também é legal. Então vamos junto aí nessa, que a gente tem bastante coisa para ver hoje, bem legal, galera. Então começando, né? Na anatomia, a gente vai sempre discutir não só a anatomia em si. A gente tem que ter sempre em mente uma noção histológica, citológica e de fisiologia do animal também. A anatomia vai ser um todo que a gente vai ver, né? A parte de fora dele, um todo macroscópico desse animal, desse organismo. Só que sempre as células, as estruturas formadas por essas células e o todo será importante para a gente. Então vamos fazer uma analogia aqui para a gente sempre lembrar sobre a construção de uma casa, que seria da mesma forma de um organismo. A gente tem a estrutura, né? Que é formada pelas unidades básicas, que seriam os tijolos de uma casa, e a gente pode fazer associação com as células. Eu vou dar o exemplo do osso para vocês, relacionando com a casa, né? No osso a gente tem essas células de osteoblasto, osteócito e osteoclastos, né? Que formam os ossos principalmente, relacionados com os tijolos que vão formar a casa. Depois disso, a gente tem uma associação desses tijolos, né, desses compostos, essa estrutura básica, formando a arquitetura, né, que é todo o formato aqui, formando, por exemplo, a casa com madeira, os tijolos todos organizados já, formando aí uma organização de células. Então, a gente tem os osteoblastos, os osteoclastos e o osteócito, formando a matriz óssea aqui no interior. Depois disso, que a gente tem uma formação organizada disso tudo, a gente vai ter a formação da estrutura, né? Do completo, da forma, do organismo. Que a gente tem a casa pronta, com janela, toda enfeitadinha aqui, que seria o organismo, que é o animal, né? Que a gente vai estudar principalmente macroscopicamente na parte clínica de avaliação desse animal. Tendo noção ainda pela avaliação da estrutura, né? Da formação das estruturas e dos componentes básicos, são as células desse animal. Então a célula de cada órgão, de cada estrutura, a gente tem que ter em mente isso, que ajuda bastante, né? Começando em parte de construção corpórea que a gente vai ver normalmente, que a gente vai usar na avaliação animal também, principalmente radiografia, avaliação de palpação que a gente vai ter, avaliação visual em cirurgia, a gente pode usar bastante isso. Antimeria, que a maioria deve conhecer já, que é a divisão do animal em dois antímeros, né? Divisão sagital mediana desse animal, que a gente vai ter duas partes desse animal na parte externa. Praticamente iguais, que são relativamente iguais.
E a parte interna, né, que a gente vai ter que tem uma grande diferenciação, que ela não é igual, né, espelhada, que a gente tem essa parte de espelhamento na antimeria, que tem a parte homóloga, né, que são duas partes iguais. Na parte interna das cavidades a gente não tem essa participação aí de mesmas estruturas de um lado e do outro. Um exemplo que a gente pode ter principalmente aqui é o coração, né, que a maioria de vocês mesmo estão no primeiro ano que não tem um conhecimento muito maior, que ainda não chegaram a ter, eu imagino. O coração está deslocado um pouco para o lado esquerdo, né, que do peito. A gente até pode ver na gente, que a gente sempre fala que o coração para o lado esquerdo do peito, ou o estômago também, do nosso lado esquerdo da cavidade. Então a gente tem essa diferenciação aí com a espécie, principalmente com a evolução do animal. Quando ele vai crescendo, envelhecendo, essa diferença vai aumentando. O metamerismo que a gente vai observar, né? Metâmeros são esses anéisinhos, tipo da minhoquinha que a gente está vendo aqui, que são as divisões em faixas, né? São faixas iguais, divididas e distanciadas numa mesma proporção, que a gente vai dividir aqui principalmente as costelas, que a gente tem bem evidenciado isso, que é a partir daqui da parte caudal da cabeça até a parte de formação de membro pélvico, né? Que a gente vai ter essa formação de metâmeros, de nervos periféricos que a gente vai ter. E no animal a gente tem a mesma coisa, né? Isso aqui era de um humano, uma representação de um humano, e de um animal que a gente vai ter a mesma coisa aqui, ó. Formação de metamerinhos dele. Que é isso apresentado para vocês o metamerismo, né? A paquimeria vai ser muito legal pra gente, que a gente vai ter dois paquímeros, né? A gente vai ter o paquímero dorsal e um ventral. Esse paquímero caracterizado como dorsal, a gente vai ter o sistema nervoso central, a medula, né? o telencéfalo, o encéfalo, o cérebro, que a gente chama. E o ventral, que a gente vai ter as cavidades. Cavidade torácica, abdominal, pélvica, que são parte desse paquímero, né? Que são dois tubos, o tubo dorsal e o ventral, né? Que é isso que a gente observa. E a estratificação, que é o mais fácil que a gente vê normalmente em histologia, citologia, né? Formação aqui, um exemplo da pele, epiderme, conjuntivo frouxo, denso, que a gente vai observar. E vai ter que ter um conhecimento maior para aplicar isso na parte prática de clínica e de cirurgia. Dando continuidade, uma parte bem legal que a gente vai ter agora é noção sobre conhecimento de identificação de estrutura, né? Que a gente vai falar sobre uma relação de uma estrutura em relação a outra coisa para a gente identificar onde que essa estrutura está e ter um amparo, né? De saber como chegar nela, como saber que ela está ali. Então, essas relações de topografia que a gente vai ver hoje, a primeira é a holotopia, que seria a relação de um órgão em relação ao todo, né? Ao todo o organismo. Então, um exemplo que eu dei aqui seria do coração, que vocês podem ver aqui. O coração, um órgão em relação ao todo. Ele poderia ser representado, o coração está na cavidade torácica, ou melhor ainda, o coração está localizado no mediastino médio, que seria uma relação de holotopia. O coração está localizado no mediastino médio, que é uma localização que a gente pode dar. A sintopia é a localização de um órgão em relação a outros adjacentes a ele. Então, aqui o exemplo que eu daria seria do cerebelo, que a gente está vendo, e o telencéfalo, né, o que a gente chama de cérebro, o telencéfalo. Então, na sintopia, a localização do cerebelo seria caudalmente ao telencéfalo, ao cérebro, né? Seria caudalmente ao telencéfalo. Seria uma localização entre os órgãos, né? A esqueletopia é mais fácil de lembrar, que está relacionada ao esqueleto, né? Então, relacionado ao esqueleto aqui, a gente pode dar o exemplo do pulmão mesmo, que está ventralmente as vértebras torácicas, né? Ou as vértebras torácicas estão ventralmente ao pulmão, mas sempre a gente fala uma relação do órgão primeiro, né? O órgão está em relação à estrutura, então o pulmão está ventralmente às vértebras torácicas aqui, que é só para uma representação para a gente. Idiopatia, a idiopatia a gente vai fazer uma referência de localização dele mesmo. Então aqui a gente tem o coração, que vai ser o mais fácil para a gente representar agora. Então a gente tem aqui os átrios, né, as aurículas desse átrio, a gente está vendo do lado esquerdo do animal, como se a cabeça dele estivesse para cá, na esquerda, né, da imagem. Então a gente tem as aurículas aqui
átrio e ventrículo direito, átrio e ventrículo esquerdo. O que vai acontecer na idiopatia? A gente vai fazer uma referência a ele mesmo. Então, o que eu poderia falar desse órgão do coração? O átrio direito está cranialmente e dorsalmente ao ventrículo direito. A gente faz uma relação desse órgão com ele mesmo. E na istiopatia, por último agora, a gente vai ver a ordem, né, dos tecidos que a gente tem aqui. Então, aqui um tecido ósseo, né? A gente vai ter o endósteo, o periósteo. Então, o endósteo seria a camada mais interna desse órgão, né, que seria o osso. Então, seriam esses os conceitos básicos que a gente tem de holotopia, que seria do órgão em relação ao todo o organismo, a sintopia de relação entre os órgãos, né, do órgão em relação aos que estão adjacentes a ele, a esqueletopia, que é o mais facinho de lembrar, né, que a gente tem a relação de algum órgão ou estrutura em relação ao esqueleto mesmo, e a idiopatia, né, que é uma relação de um órgão com ele mesmo, que a gente deu o exemplo do átrio aqui, né, o átrio em relação ao ventrículo, estando cranialmente e dorsalmente. E a istiopatia, que são a ordem da estratificação, né? A ordem dos tecidos formados em um órgão. E começando os acidentes ósseos, as partes de palpação que a gente pode perceber, tudo que a gente pode ter aí. A gente vai começar com o processo zigomático do osso frontal. Então, o arco zigomático, a maioria de vocês eu imagino que conhece, já que é uma das primeiras coisas que aterroriza a gente aí na anatomia, né? Que a gente fica louco com os ossos da cabeça dos animais. Então, o osso zigomático, acho que vocês já conhecem, né? Que são esse aqui, ó. Esses dois aqui, os dois ladinhos. E o osso frontal, né? Que é essa parte aqui de cima. Então, o processo zigomático do osso frontal seria esse aqui, ó. O processo... Não, esse aqui é outro. O processo zigomático do osso frontal. O osso frontal é esse, então ele vai ter um processo, como se ele tivesse uma ramificação desse osso que descesse aqui e juntasse com o arco zigomático. Aqui, no cão, ele não vai ter. Ele vai ter a ausência desse arco, dessa junção, desse bracinho que vai ser daqui. Então ele não tem esse processo zigomático do osso frontal. O processo zigomático que vem do osso frontal. E ele também vai ter só um início, mas ele não vai ter esse processo, que é o processo frontal, que está aqui, ó, o processo frontal do osso zigomático. Ele também não vai ter isso bem pronunciado. Então o que vai acontecer? Esse animal não vai ter uma formação de caudal de órbita óssea, né? Ele não vai ter a formação aqui para meio que segurar o olho dele, né? Dar esse amparo para ele aí segurando o olho. O que pode acontecer? Dele não ter esse amparo, essa base de fixação do olho. Pode acontecer nessa parte prática já, partindo para a parte prática. Ele pode ter uma exoftalmia. A exoftalmia seria a exposição do olho, né? O olho vai sair dessa órbita óssea, ele vai sair do local dele normal. E eu vou mostrar agora exemplos para vocês aqui de um animalzinho que apareceu na clínica, né? Pode ser causado por um processo traumático, neoplasias, a gente pode ter abscesso. Então a gente pode ter essa exoftalmia causada por várias coisas, né? Um processo ali que o animal estava brigando com o outro, acabou batendo, o olho pulou para fora, né? A exoftalmia aí, que é mais fácil de acontecer nos caninos, né? Por causa dessa alteração que eles não têm esse processo. Então ele pode ser causado por traumas, né? Um abscesso atrás do olho, retrobulbar, uma neoplasia que ele pode vir a ter, né? Um processo inflamatório que pode causar o edema ali, né? Um inchaço, e pode acabar colocando o olho para fora, mas oftalmia, né? Acabar repetindo isso várias vezes, mas o processo do olho sair para fora da órbita. Em processos crônicos de formação do próprio animal, né? A gente pode ter um glaucoma desse animal, o aumento da pressão desse olho, ele pode acabar aumentando e acabar saindo da órbita. E ele é principalmente representado em bracocefálicos, né? Que a gente tem um exemplo, o focinho dele nem aparece, né? Um bracocefálico, o olho bem para fora. E de um outro animal aqui, que não é um bracocefálico, mas também acabou acontecendo por um trauma e está todo exposto, todo o olho exposto aqui, com os músculos que estavam para fora também. E um procedimento para, quando acontece isso, representado no livro de cirurgia que a gente pode observar,
Normalmente eles fazem uma incisão aqui, um corte do ramo do olho aqui, do cantinho, né? Desse cantinho do olho que a gente vai ver. Eles fazem um corte para quando eles empurrarem o olho de volta, evitar fazer algum processo de trauma, né? Algum processo traumático, de machucar esse músculo que já está exposto, está sofrendo uma pressão ali pela compressão, né? Das pálpebras, né? Então ele faz esse corte aqui para aumentar a passagem do olho de volta. Vai fazer suturas para fechar o cantinho aqui e manter o olho fechado, né? Então ele vai fechar depois que primeiro ele vai empurrar o olho para dentro depois da incisão. Então ele empurra o olho para dentro com essa espatulinha aqui e depois ele fecha. Então ele fechou. Beleza, é só esperar o olho voltar ao normal, né? Cicatrizar isso que foi feito esse procedimento e depois fazer a avaliação devida de um médico especializado em oftalmologia, né? Para ver se tem algum processo de fratura, de rompimento, de lesão nesses músculos orbitais, né? Partindo agora para outro acidente ósseo que a gente vai ter, que é a crista da nuca, que é esse biquinho aqui que a gente está vendo, ó, que forma duas perninhas aqui desse lado, e para o outro também se repete esse processo. A crista da nuca. A crista da nuca normalmente é palpável nos animais, né? Ela é facilmente palpável na parte caudal da cabeça. E ela pode ser usada para avaliação da articulação atlanto-occipital, que é a articulação da primeira vértebra cervical com a cabeça. Então você pode fazer a movimentação, né, palpar essa crista da nuca e você acha a articulação ali do atlanto-occipital. Para que ela pode ser usada na parte prática? Punção de líquor do sistema nervoso, né, da medula, uma punção de líquor cefalorraquidiano, ou até a realização de exame, né, de mielografia, que a gente pode fazer a punção do líquor para tirar a pressão de lá de dentro e aplicar o contraste nessa cavidade, né, nessas estruturas. E aqui um exemplo, né, de radiografia da mielografia, que foi aplicado um contraste aqui na medula, e a gente pode acabar observando, que tem até uma alteração, né, que a gente pode observar. Aqui o canal medular, ó, dá para ver tudo certinho, bonitinho. E aqui uma alteração de compressão. O próximo agora que a gente vai ver é o processo condilar da mandíbula. O processo condilar da mandíbula vai ser um processo que a gente vai acabar observando aqui no felino, que é essa projeção caudal que ele tem aqui. E no cão, aqui que a gente tem um canino, a gente tem essa projeção caudal. Ele é uma projeção para realizar articulação com o osso temporal aqui, né, temporomandibular. E a gente tem que sempre levar em conta uma avaliação dessa articulação de acordo com esse parâmetro, né, com o processo condilar da mandíbula. Levando em conta isso, a gente vai ver sempre processo de luxação. O animal não está comendo, não está com dificuldade de movimentação da boca, né, essa parte de alimentação principalmente, por alguma fratura que aconteceu, algum choque, alguma lesão que ele fez brincando, brigando, né, que acabou deslocando isso. Então a gente tem uma luxação da articulação temporomandibular. E ainda a gente pode fazer uma avaliação em certos animais, avaliando uma displasia temporomandibular. Sendo assim, a gente pode fazer uma radiografia, né, observar alguma perda de osso, alguma alteração desse osso, né, e a perda da função de movimentação dessa articulação por uma displasia temporomandibular aí. Continuando, agora na parte voltada para anestesia, a gente não vai se aprofundar tanto, que não é muito objetivo disso, mas são os parâmetros que a gente pode observar para realizar procedimentos anestésicos nos animais, né? Então, o primeiro que a gente vai observar seria esse forame infraorbital, né, que a gente consegue ver aqui, ó, esse maiorzão nos caninos, né, nos cães. No felino, você pode ver nessa imagem aqui, vocês não conseguem ver esse forame por enquanto, mas eu já vou falar dos felinos para vocês. Então, nos caninos, né, nos cães, é possível a palpação desse forame, ele vai estar sempre localizado próximo ao terceiro pré-molar, dorsalmente. E o que vai acontecer? No cão,
ele vai ter uma saída, ó, dos nervos aqui infraorbitais, né? Inervando tudo aqui, cavidade nasal, os pálatos, os dentes, né? O focinho do animal também vai ter uma inervação por esse nervo. Os dentes, as raízes dos dentes aqui, ó, tá tudo sendo inervada por esse nervo infraorbital, né? Que a gente pode realizar a palpação desse forame nos cães, na maioria pelo menos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então é esse é o forame infraorbital e o nervo infraorbital que a gente está observando aqui por uma representação. Agora o que acontece? A gente tem os braquicefálicos. Braquicefálico é sempre uma luta, né? Vocês podem até ver aqui que parece que pegou o crânio de um animal menor e colocou num Rottweiler, né? Um animal maiorzão. Um Pinscher com um Rottweiler. O que acontece? Essa parte rostral, né, do crânio, da cabeça dos braquicefálicos são bem menores. Aqui vocês podem observar que são bem menores em relação ao cão normal, né? Que tem uma disparidade enorme. O que acontece? A gente não consegue palpar esse forame, assim como os gatos. Assim como os gatos. O que a gente vai fazer? A gente vai levar em conta para os gatos, e para esses braquicefálicos principalmente, o arco zigomático, que é um ponto de palpação para a gente fácil. A gente pode ver o arco aqui, ó, o arco zigomático facilmente aqui. A gente está vendo a órbita óssea, né? E o arco zigomático. Em relação ao arco zigomático com a maxila. A maxila é esse osso aqui que vai dar o aporte para os dentes, né? Que vai sustentar os dentes, ó. Tá sustentando os dentes. Então a gente vai levar em conta como se fosse um ângulo formado entre esses dois processos, né? O processo aqui de arco zigomático e a maxila, que a gente pode acabar achando esse forame infraorbital e fazendo a identificação dele, né? A identificação desse forame. O processo da maxila e o processo zigomático. A gente forma um ângulo e achou o forame. Assim como nos braquicefálicos também, o arco zigomático e a maxila. Acabamos achando o forame aí, né? E ainda nesse ponto do forame infraorbital, dos nervos infraorbitais, a gente vai ter uma atuação anestésica, que a gente pode aplicar um anestésico nesse nervo, né, nesse forame, e acabar fazendo um bloqueio para procedimentos. Esse bloqueio pode ser feito diretamente ali na saída do nervo, aqui no forame. Vou mostrar do cão aqui, que eu acho que fica mais fácil. A gente pode fazer o bloqueio na saída dele, do nervo infraorbital, que vai acabar pegando aqui uma parte mais de dentes, né? Dente incisivo, canino, pré-molar e o molar, os pálatos que a gente vai acabar pegando. Com esse bloqueio, né? Um bloqueio anestésico que vai tirar a sensibilidade desses lugares aqui, né? Fazer a anestesia desses lugares, dos dentes incisivos, caninos, pré-molares e molares e dos pálatos. E a gente pode fazer uma anestesia mais focada no canal, né, infraorbital aqui, que vem do forame maxilar, que a gente já vai ver também. Vamos fazer uma anestesia focada nesse forame infraorbital. A gente pode fazer a aplicação de um catéter ali, pegando desde esse canal, e a gente vai ter um acesso de bloqueio muito maior, que vai acabar pegando o teto, né, da cavidade nasal, o focinho do animal, a gente vai acabar pegando, palato mole, palato duro e os dentes aqui, né, desse animal, que estão todos inervados por esse forame infraorbital. Agora, partindo para o forame maxilar, que ele vai estar aqui, ó, o forame maxilar é esse maiorzão aqui. Esse forame vai estar localizado na órbita óssea, como se ele estivesse na parte cranial, né, na parte rostral dessa órbita óssea, aqui dentro dessa órbita, aqui na parte rostral. Aqui dentro a gente tem a entrada de artérias, né, de veias e dos nervos, aqui nessa parte rostral da órbita óssea, que é esse forame maxilar, né? O que a gente pode fazer nele também numa técnica de bloqueio de nervos? A gente pode fazer um procedimento percutâneo, né? Enfiar um catéter aqui atrás do olhinho do pálato, né, daqui desse processo de maxila, fazer a palpação desse lugar e fazer a introdução de uma agulha com um catéter
e acabar acessando esse forame da maxila e fazendo um bloqueio percutâneo, né, que é uma técnica percutânea que eles aplicam anestesia aqui e acaba bloqueando, como o infraorbital, toda essa parte de teto da cavidade nasal, o focinho e os dentes, né, o palato mole, palato duro e os dentes que a gente tem aqui. Continuando com isso de processos de anestesia, a gente vai ter os forames mentuais, né, que vão estar aqui no mento, né, dos mentos dos dentes. Os forames mentuais, que podem se apresentar de 1 a 3 ou até mais forames, sendo que esse forame médio, que está aqui, ó, mais pronunciado, né, mais abertão, com uma abertura bem maior, que vai ter a projeção, né, a saída aqui, a ramificação desses nervos mentuais. E a gente, assim como os outros nervos que já foram apresentados até agora, a gente vai ter um bloqueio, né, desse nervo mentual, que vai ajudar aí num bloqueio, né, de dentes incisivos, caninos, premolares, molares. Nessa parte mais de osso também, a gente vai ter um bloqueio. E como que vocês vão encontrar ele? Normalmente, esse forame maiorzão que a gente vai tomar como um ponto de partida, né, um ponto de referência, vai estar sempre entre o primeiro ao terceiro pré-molares. Vai ter alteração entre as espécies, né, devido ao tamanho da arcada, né, da mandíbula. Então a gente tem um deslocamento e uma diferença, mas ele pode ser sempre encontrado assim entre o primeiro e o terceiro ou quarto pré-molares aqui da arcada dentária inferior. E dando continuidade a isso, né, dos bloqueios, a gente já tem esse bloqueio do forame mentual. E continuando assim, ó, aqui a gente pode ver, né, o bloqueio do forame mentual saindo daqui dos forames, que a gente tem, ó, diferenciação de espécie. A gente não tem nenhum molar aqui, a gente tem, observando os primeiros, né, o primeiro pré-molar aqui. E a ramificação aqui do nervo mentual, né, a saída dele do forame. A gente vai ter o forame ainda, uma continuação do forame mentual, a gente tem o forame mandibular, que é uma parte mais caudal desse forame, né? Então o forame mentual vai estar aqui num processo rostral, e esse forame mandibular está mais caudal, né? Que a gente vai observar aqui. O que vai acontecer? A gente pode fazer um bloqueio dessa estrutura também, da entrada do nervo, né? Do nervo mandibular, que a gente pode até observar nessa imagem aqui do gato, do felino, antes da introdução a isso. O nervo mandibular sendo introduzido aqui na mandíbula, no forame mandibular aqui atrás, dando continuidade como o nervo alveolar inferior. Vem, saiu aqui no forame mentual como o nervo mentual. Então são bloqueios de diferenciação, ele vai ter um bloqueio de diferenças de atuação, né? Então um bloqueio aqui no mento, no forame mentual, no nervo mentual, a gente vai ter principalmente um bloqueio de dentes incisivos, caninos, e pode acabar pegando os primeiros premolares ali. Já no forame mandibular, com os nervos mandibulares e esse nervo alveolar que vai ser uma ramificação do nervo mandibular, a gente vai acabar podendo, né, falando primeiro do bloqueio, continuando esse assunto. A gente vai poder acessar esse forame mandibular e assim o nervo mandibular para fazer um bloqueio desse nervo, que vai acabar pegando toda a arcada, né, todas as estruturas, incluindo o osso, os dentes, né, os dentes incisivos, caninos, agora pré-molares e molares, nessa anestesia, que a gente pega aqui na parte de trás. E como que a gente vai ter parâmetro para isso? Esse forame da mandíbula, esse forame mandibular, ele vai estar normalmente 2 centímetros, de acordo com as espécies. A gente tem que levar sempre em consideração o tamanho da arcada, o tamanho dessa mandíbula desse animal. A gente sempre vai considerar tudo de diferença entre as espécies e dentro dessa espécie as diferentes raças de animais, né, do tamanho do cachorro. Então a gente tem que levar sempre em conta isso. Nesse exemplo, a gente tem um padrão de 2 centímetros. Esse forame mandibular está sempre 2 centímetros caudal ao último molar de cães. Então a gente tem o terceiro aqui, ó, o terceiro molar, né? O primeiro, o segundo, o terceiro molar, que é o último aqui desse cão. 2 centímetros caudalmente a gente tem esse forame
mandibular. Mas é só isso que a gente pode ter como ponto de referência, né, para esse forame da mandíbula? Não é só isso. O que a gente pode achar também? A gente vai ter sempre uma depressão aqui, ó, uma concavidade nessa parte da mandíbula. Isso aqui é uma parte medial da mandíbula, né? Então a gente tem aqui, ó, essa parte medial que a gente está vendo aqui ampliada. Ó, ampliou essa parte. Então a gente tem um processo angular, que é isso aqui que a gente vai falar agora, que a gente vai dar a introdução agora, que é o processo angular, uma projeção caudo-ventral, projeção caudal que está para trás e ventral que está para baixo, do ângulo da mandíbula. Então a gente tem esse processo que a gente pode fazer a palpação no animal, no cão. A gente pode acabar palpando esse processo angular. E tomando como referência, a gente vai ver também, né, os últimos molares aqui, que a gente tem o último molar do cão. Ele vai estar entre esses dois parâmetros. O processo angular, a gente tem essa fossa, né, esse fundo, né, esse buraquinho aqui que a gente está vendo, uma proeminência, que ele está mais baixinho, né, uma depressão. Então, a gente conseguindo palpar isso pela região intra, né, dentro da boca, assim, ou até fora que a gente consegue palpar esse processo angular, a gente pode tomar como referência esse forame mandibular e assim o nervo mandibular para fazer um bloqueio desse nervo, né? O que mais que eu posso falar? A gente tem as técnicas de bloqueio que a gente pode fazer, que a gente pode aplicar ou intraoral, né, dentro da cavidade oral da boca aqui do animal, que a gente pode fazer a abertura e a aplicação, achando, identificando esse forame com a palpação. A gente vai fazer o bloqueio do nervo mandibular, ou por dentro da cavidade oral, ou por fora mesmo, que a gente pode pegar aqui pela pele, né, atravessar a pele e acabar achando esse forame aqui, com a palpação também. Acabar achando esse forame, se você se sentir seguro, fazer fora da pele e acabar pegando esse forame aí para fazer o bloqueio. Aqui o exemplo do procedimento que a gente pode ter. O forame mandibular, que ele está sendo representado aqui, ó, o processo angular, o último molar. O nervo está bem aqui no meio, ó, onde ele está palpando, ele palpou a depressão aqui que a gente viu. Essa depressão ele conseguiu fazer a palpação. E depois disso ele fez o bloqueio. Então ele fez aqui por fora da pele, né, que vocês estão vendo a mãozinha dele aqui por trás da mandíbula, né? Ele está fazendo a introdução aqui pela pele e guiando até chegar no forame e achar o nervo mandibular. Dessa parte de bloqueio, por enquanto, é só isso que a gente tem. Então a gente tem os bloqueios do forame infraorbital e o forame maxilar, que está aqui dentro da órbita, né? Os forames mentuais na parte ventral, né? Da parte de baixo aqui da mandíbula. E por último, o forame mandibular que a gente viu também, que são os pontos de principal bloqueio para a arcada dentária, com algum procedimento que a gente vai fazer nos dentes ou até nos ossos, né? A gente pode fazer um bloqueio. Agora, o próximo assunto, vocês já devem até ter visto isso, né? Não em animal, principalmente, mas em humanos a gente pode ter visto isso já. Ou nos animais também, quem tem mais contato com clínica, essas coisas a gente pode ter visto mais isso, assim. Que é a ráfia palatina. A ráfia palatina é um processo anatômico normal que a gente consegue observar aqui no cão, que é o céu da boca, né? Que a gente chama, não, o céu da boca seria aquela parte mais mediana, né? Que seria a ráfia palatina, que é essa parte aqui de divisão, onde os pálatos se encontram, né? Formando a ráfia palatina. Esse problema de uma fissura palatina, uma fenda palatina, ou o lábio leporino, né, que a gente pode ter o conhecimento já de outras coisas fora da veterinária. A gente já pode ter esse conhecimento das fendas palatinas, da ráfia palatina, né, do lábio leporino, que a gente observa até em humanos. É um problema de formação desse animal, que ele não conseguiu fechar esse pálato na fase embrionária. Então esse pálato devia ser fechado na fase embrionária, né? O animal está se formando, e quando ele nasce ele já tem que estar com essa ráfia, né? Essa fenda, ela tem que estar fechada já, bonitinha aqui, igual esse cão, essa representação desse cão, formando a ráfia palatina fechadinho, o céu da boca, né? Que a gente chama.
Então, quando não tem essa união, esse processo de união da sarrafa palatina, dos processos palatinos, né, do osso palatino, a gente vai ter um processo de fenda palatina, ou palatosquise, que é o nome aplicado, né, a essa alteração, a fenda palatina, que a gente pode observar aqui, num filhotinho, né, a fenda palatina. E várias fendas, olha, várias fendas aqui nesse animal, que vai comunicar a cavidade oral, né, que a gente está vendo a linguinha aqui do tadinho, e a cavidade nasal, que tem a formação de septo aqui, que a gente pode ver também, está observando nessa imagem do filhotinho. Então ele tem uma comunicação da cavidade oral com a nasal. O que isso vai fazer com esse animal? Principalmente o filhotinho, né, aquele dono, aquele tutor que está vendo o seu animalzinho ali, acabou de nascer, vai se amamentar da mãe, pode apresentar engasgo, né, o processo de tosse, engasgo que ele vai ter, porque vai ter uma comunicação da cavidade nasal, né, do sistema de respiratório com o digestório aqui da boca com o nariz, né, ele pode acabar inalando esse leite, né, que ele está bebendo da mãe. E se tiver uma continuidade, aqui mais uma representação de palatosquise, né, da fenda palatina, que a gente tem bem lá para trás, bem caudal. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que tem uma importância muito grande a gente fazer uma boa avaliação desse animal quando ele chega com alguma alteração para a gente, ou respiratória, ou de alimentação, tudo que ele chegar para uma consulta para a gente fazer uma avaliação, a gente tem que levar tudo em conta. Então, esse aqui, ó, essa fenda está bem lá atrás na cavidade, e é importante a gente fazer a avaliação desse animal para observar isso. Aqui a gente tem uma representação do lábio leporino, né? Que é uma continuação. Essa fenda palatina, né, que não se fechou, pode ter uma continuidade na parte mais rostral e acabar atingindo essa parte de lábio, que é o lábio leporino, a queilosquise, que é uma fissura aqui, né, uma fenda que a gente vai ter comunicando aqui a cavidade oral com o nariz, ó, que forma uma passagenzinha, não sei se vocês estão vendo aqui direito. Mas a gente tem agora a representação cirúrgica de fechamento, né, desse palato, dessa continuação de lábio leporino, da queilosquise. A gente tem um fechamento aqui, ó, uma comunicação, né, da cavidade nasal aqui, do lábio que não se juntou, que não se fechou, com a cavidade oral. Então a gente tem um flap, né, a gente tira aqui do céu da boca, junto aqui. Eu não vou entrar em processo assim, porque eu ainda não tenho esse conhecimento para falar para vocês, mas é muito legal estudar isso e é de importância clínica para a gente, né, para atuar principalmente em filhotinhos que podem apresentar isso e proporcionar uma melhor qualidade de vida, ou para animais mais velhos também. Então a gente tem uma solução para esse problema. Continuando, ainda na cabeça, a cabeça é o mais extenso que a gente vai ver hoje, só que tem umas coisas bem legais ainda que vocês vão ver. Começando pelos linfonodos, né? Os linfonodos que a gente vai realizar a palpação, que é o mais famoso, o linfonodo mandibular que a gente tem, que a gente faz aquela palpação na clínica, que a gente está fazendo estágio, quer fazer alguma coisa, palpa esse linfonodo. A gente palpa esse linfonodo mandibular aqui, atrás da mandíbula, né? Bem caudal e ventral, a área da cabeça, da mandíbula mesmo, que a gente consegue palpar ele para ver se tem alguma alteração de aumento e algum processo nesse linfonodo, né? Que a gente consegue palpar. Ele é palpável. Normalmente ele é palpável na sua composição normal. Seu estado normal. Outra estrutura que a gente vai levar em conta é a veia jugular externa, que todos devem conhecer aí, né? Até pela gente que a gente tem a jugular aqui, que pegou, a gente brinca, né? Normalmente pegou pela jugular, a gente fala. A gente tem a veia jugular aqui, que normalmente é muito usada para punção intravenosa, né? Para coleta de sangue, a amostra venosa que a gente tem, porque ela é muito pronunciada em alguns animais, né? A gente consegue ver ela facilmente aqui, fazendo um bloqueio ali, a gente aperta, né? Para fazer para ressaltar essa veia, a gente faz a gente aperta a próxima clavícula ali do início do pescoço do animal para observar essa veia, né, para ela ficar mais inchadinha e a gente conseguir fazer a punção e coletar a amostra venosa dessa veia aqui jugular, que é bem pronunciada nos animais, que a gente consegue ver bem na prática, né. Aqui uma representação, ó, no começo do pescoço, a escápula está aqui. Aqui a gente tem a ligação, né, do bracocefálico com a escápula. O cleido cefálico é um processo bracocefálico junto à articulação do ombro.
Fazendo um processo de compressão aqui, a gente consegue ressaltar essa veia e fazer o processo de punção intravenosa, a coleta de sangue adequadamente dessa veia, né? Aqui dos dois lados, vocês podem ver. E ela é usada para isso, normalmente. Vocês podem ver na prática clínica, aprender isso. Continuando com a glândula mandibular. A glândula mandibular está aqui, caudal ao linfonodo, né? É uma glândula salivar. Tá ventralmente aqui a glândula parótida, né? Que normalmente não é palpável no animal, mas a gente sabe a localização dela, né? Bem ventral aqui, as orelhas externas, né? Então a gente tem a glândula salivar aqui, né? A glândula mandibular que vai produzir a saliva pra gente, que é uma das principais que a gente tem. A localização dela, anatomicamente, ela está entre a veia maxilar e o tronco linguofacial ou a veia linguofacial que a gente observa aqui, né? A veia linguofacial e a veia maxilar. Anatomicamente, ela está entre essas duas veias, né? Essas duas ramificações de veia. E na prática, a gente vai conseguir observar ela quando tiver alguma alteração, como, por exemplo, uma mucocele, né? Um acúmulo de saliva ali, uma obstrução que a gente pode ter do canal de condução dessa saliva, né? Para sair na região de boca das aurículas aqui embaixo da língua, que a gente pode ter. Um processo inflamatório, que a gente pode ter também nessa glândula. Um processo obstrutivo, um processo de lesão, né? Que a gente pode ter uma queimadura, um processo de ruptura ou lesão mesmo dos canais de condução para essa saliva, né, dessa glândula mandibular que a gente pode observar. Isso aqui é um caso, né, que estava no livro do Alessi, né, Santos e Alessi, de patologia, mostrando um caso de mucocele. Aqui foi a abertura, né, mostrando o extravasamento do líquido aqui, com essa coloração característica bem amarelada ou amarronzada. E foi feito, né, o corte aqui, a incisão, e saiu essa secreção, né? Um caso normal de mucocele, e tem uma diferença entre a rânula, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e a mucocele. A mucocele normalmente é causado por uma ruptura, né? Os líquidos extraglandulares ali que estão fora da glândula, causando isso daqui, ó, um aumento, né, dessa parte aqui de ventralmente a cabeça. E é um aumento dessa parte de glândula, né, que a gente tem um exemplo de mucocele. Aqui, ainda um caso de mucocele bem aumentado, que vocês podem ver aqui, tem um papo, né, um aumento bem pronunciado que a gente pode fazer a palpação tranquilamente da mucocele aqui. E por último, a rânula, né? A rânula é um processo intra das cavidades, dos ductos da glândula. Aqui a gente tem um acúmulo, né, de saliva, de produtos dessa glândula, produtos glandulares acumulados. A gente tem aqui debaixo da língua, né, o processo do ducto que está obstruído, né, provavelmente nesse caso, e uma identificação de rânula, que também é um acúmulo de líquido. Nesses casos, a gente pode fazer um processo cirúrgico de desentupir, se tiver entupido por algum cálculo formado por nutrientes de cálcio ali, a gente pode desentupir esse canal de condução. Só que pode voltar a ter. Se a gente desentupir, esse animal pode voltar a ter esse entupimento por algum outro cálculo que tiver ali e voltar a ter essa manifestação. Se necessário, a gente pode ter a extirpação, né, que é a retirada dessa glândula, e aí está resolvido. Acabou o problema. Então, por enquanto é isso. Partindo agora, graças a Deus, acabou a cabeça. Vamos começar agora os membros e a parte do corpo, que é a parte mais interessante, assim, legal para a parte de cirurgia para todos, assim, que a gente vai ter, né? Então, o primeiro processo que a gente vai ter vai ser a espinha da escápula. A partir de agora eu vou falar a maioria dos processos que a gente pode palpar na parte clínica, né? Que a gente consegue palpar e ter pontos de referência, se tiver alguma fratura, alguma alteração, ou até para avaliar o score do animal, né? Então, a espinha da escápula, que é essa parte mais lateral aqui, né? Toda essa elevação da escápula que a gente tem, é uma área palpável
da região da cintura torácica que a gente vai ter. E pode sofrer né, algum processo de fratura, de traumatismo. O animal brincando ou brigando com outro animal pode acabar batendo e fraturando essa espinha da escápula. E a gente tem que fazer a palpação e identificação dessa estrutura. Aqui a espinha da escápula ainda vocês conseguem observar. E o acrômio da escápula, né? Que é essa pontinha aqui que vai ter em carnívoros. Ó, essa pontinha pronunciada aqui para baixo, aqui é mais fácil a gente ver, ó, essa projeção ventral, né, da pontinha da espinha da escápula, que é o acrômio. O acrômio é palpável também. A gente pode palpar ele e tomar como referência para achar a articulação do ombro desse animal, né? A articulação escapulohumeral, que é a articulação do ombro. Vendo isso, esse acrômio também pode sofrer lesão, né? Uma fratura ali por avulsão, né? O animal contrai, o músculo vai acabar fazendo uma fratura nesse acrômio. Que são pontos de palpação que a gente tem ali na escápula por enquanto. A gente sempre deve ter uma atenção a essa região de ombro, principalmente, para os nervos que vão passar por ali. A gente tem os nervos, né, que vão passar daqui da região. Essa aqui é uma observação medial do membro do animal, né? A gente tem o nervo supraescapular, que está partindo aqui de medial para lateral e está vindo aqui para frente. Ó, ele está passando bem debaixo do acrômio, como se ele estivesse passando daqui para cá. Ó. Ele está passando debaixo do acrômio, ó, de cranial para caudal. Ó. Ele passa daqui, dessa depressãozinha na parte cranial da escápula, passando aqui debaixo do acrômio. Então a gente tem que tomar cuidado por alguma fratura, algum procedimento que a gente for fazer, para não acabar pegando esse nervo e as artérias, né, que vão acabar passando aqui. Então esse nervo supraescapular vai passar por cima da escápula, debaixo ali do processo do acrômio, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas estruturas. Além da artéria, que vai passar ali junto com esse nervo, que é a artéria supraescapular, que vai acompanhar a trajetória desse nervo debaixo do acrômio, na parte mais lateral da escápula, né? Por cima da escápula ali, na parte mais lateral. Como se ele estivesse passando daqui, ó, da parte cranial para caudal, nessa parte lateral aqui, em cima da escápula, debaixo do acrômio. Então a gente tem que tomar cuidado com essas estruturas num processo cirúrgico, né? Para acessar a articulação do ombro, a gente pode fazer um afastamento, né, desses músculos, um músculo deltoide, né? Em carnívoros, a gente vai ter duas cabeças desse músculo deltoide, que é a parte escapular, que está ligada à espinha da escápula, e a parte acromial, que está ligada ao acrômio, né? Então aqui a gente pode fazer um afastamento, né? Afastar esses dois músculos e acabar acessando a articulação do ombro. E como eu já tinha dito aqui na continuação, é uma fratura por avulsão de músculo. E o músculo que se liga no acrômio é o músculo deltoide aqui na parte acromial, né? Então fez uma força a mais ali, contraiu, fraturou o acrômio. Dando continuidade, o músculo infraespinhal, que a gente vai ter aqui, ó, esse músculo infraespinhal que está sendo representado aqui, músculo infraespinhal, está na fossa infraespinhal aqui debaixo da espinha, né? Que pode sofrer traumatismo. Se você sofrer um processo de fratura, de lesão desse músculo, ele acabar fibrosando, a gente vai ter uma rotação lateral desse membro. Tá? A gente vai ter uma rotação para fora, né? Um movimento de pronação desse membro. De pronação não, desculpa, de supinação. A supinação vai levar o membro para fora, de rotação, por causa dessa fibrose que aconteceu no músculo infraespinhal. Continuando agora, outro linfonodo que pode ser palpado, mas tem que tomar cuidado porque ele pode ter um aumento, né? Normalmente a gente vai palpar ele aumentado. São os linfonodos cervicais superficiais aqui, ou supraescapular, né? Que normalmente algumas pessoas chamam. Linfonodo cervical superficial nessa imagem está aqui, ó, e estaria bem na parte cranial da escápula, e ele pode ser palpado quando tiver alguma alteração. Continuando, agora já para o húmero já.
O tubérculo maior e menor, né, que pode ser palpável nos animais. Aqui o tubérculo maior, que é sempre lateral, e o tubérculo menorzinho. Tubérculo maior e menor. Que a gente pode realizar a palpação para ver se tem alguma alteração, né? Os epicôndilos, que podem ser palpáveis também no número, epicôndilo lateral e medial. Epicôndilo lateral e medial aqui no úmero. E o côndilo do úmero, que vai ser nosso foco agora, para falar bem rapidinho, que é a área de articulação com rádio e una, né? Que é a parte de articulação ali que a gente vai ter na parte cranial do úmero, que é essa parte aqui, ó, essa voltinha. Essa parte pode normalmente sofrer fraturas por alguma compressão, por alguma queda do animal, né? Então a gente pode ter esse processo de fratura e ele normalmente vai ocorrer, que vocês podem observar em radiografia, nesses processos clínicos que a gente vai ter, um processo de fratura do capítulo do côndilo, né? Que é essa parte lateral. Que a gente tem o côndilo aqui, normalmente essa parte é mais fininha, mais delgada e está suscetível a fraturas. Que é o capítulo do côndilo aqui, ele é sempre mais lateral. Está suscetível a fraturas que vocês podem observar aí quando tiver um raio-x, principalmente em pequenos animais. Então, o capítulo do côndilo. A tuberosidade deltoide, que é onde vai se inserir o músculo deltoide que a gente acabou de ver, né? Que ele é palpável também, é um ponto palpável em alguns animais. Em cães e gatos é de difícil palpação, dependendo do tamanho dele, né? Que ele pode ser bem delgado, úmero, e a gente não pode ter uma difícil palpação desse processo, né? Dessa tuberosidade. Mas ele é palpável em certos animais. Em cães e gatos também, dependendo do porte e da projeção dessa tuberosidade. Dando continuidade aqui, a gente pode observar, né? Tuberosidade deltoide aqui que a gente acabou de falar. Ó, tuberosidade deltoide é do úmero, com o músculo, né? Inserção aqui do músculo deltoide, ó. Tuberosidade deltoide aqui, a gente consegue ver o osso, né? O úmero aqui, e o deltoide se inserindo aqui na tuberosidade, juntamente com a outra cabeça, né? E uma atenção, galera, que vocês têm que ter sempre, tem que ter esse conhecimento, pelo menos, não precisa ter noção de todos os nervos, que, pelo amor de Deus, vocês vão ficar loucos, né? Mas se for fazer alguma cirurgia próxima ali ao tórax, ao membro torácico, tomem cuidado com o plexo braquial, que é o tanto de nervo que tem aqui, gente. Ele está bem próximo à escápula, né, ao sovaquinho do animal ali, né, essa parte de junção da escápula com o tronco. Tem bastante nervo aqui, que é o plexo braquial. Tomem cuidado com isso. Continuando agora para rádio e una, a gente pode fazer a palpação do corpo deles, né, em toda a continuidade. O olécrano da una, que é essa projeção aqui, que é o nosso cotovelo, quem tiver em casa aí pode pegar, ó, pode pegar o nosso cotovelo, é o olécrano da una, que é a projeção da una, fica caudalmente, a gente consegue pegar o cotovelo aí, que é o processo, o olécrano da una, né? Ele pode sofrer fratura por avulsão também, assim como o acrômio, o olécrano, né, que é essa projeção, pode sofrer um processo de fratura por avulsão, pelo músculo tríceps braquial. O tríceps, esse músculo de trás aqui, né, caudal do nosso braço, que vai estar todos os músculos, todas as cabeças do músculo tríceps braquial vai estar ligada nesse olécrano. O processo de fratura do processo ancônio, né? E em processo de luxação de cotovelo que a gente pode ter, que eu vou falar agora rapidinho para vocês, um processo de luxação desse cotovelo, sofreu alguma fratura, caiu ou deslocou, né, uma luxação ali, uma luxação desse cotovelo, pode ter ruptura dos ligamentos. Ligamento colateral lateral e ligamento colateral medial aqui nessas duas projeções, né? Pode ter uma ruptura desse ligamento, então a gente tem que observar. Agora o processo ancônio, né, que seria esse biquinho que a gente tem aqui na una, então a gente tem o olécrano aqui, a tuberosidade do olécrano. Cranialmente a gente tem esse processo ancônio, que seria esse biquinho, né, que vai realizar articulação junto com o úmero. Ele vai ter um processo de inserção, de encaixe, né, na parte de trás ali do úmero, né, que a gente vai ter. Ele vai se encaixar ali caudalmente ao úmero e vai evitar um processo de luxação, de movimentação desse cotovelo, fazendo com que ele fique ali na cavidade e realize os movimentos adequados. Pode ter um processo de fratura ou de não junção desse processo ancônio. Então ele vai ter uma separação. Aqui é uma radiografia que a gente está vendo, né?
não teve uma junção desse processo. O processo oncônico está destacadinho aqui. E a una separada desse processo. O que pode acontecer? Luxação também. Pode ter uma luxação e uma ruptura de ligamento, como a gente acabou de falar. Que é isso que acontece. E é isso. Acho que eu tinha que falar isso por enquanto. Dessa parte de membro. E a veia cefálica, né? Que é a principal para a gente pegar para fazer infusão de um acesso para fluidoterapia ou punção sanguínea, que alguns também gostam de fazer a punção sanguínea nessa veia. Realizando a compressão aqui, né, próximo ao cotovelinho do animal, né, a articulação do cotovelo, fazendo uma compressão ali e acabando fazendo uma punção sanguínea, tirando o sangue desse animal. Ele vai estar localizado na parte cranial do braço e ele vai se projetar da parte lateral para medial. Então ele vem na diagonal aqui que a gente vai observar, da parte dorsal e lateral para a parte ventral e medial. Aqui no membro a gente vai começar a usar então proximal, né, que é próximo ao corpo, e distal, que é distal, né, distalmente, distante ao corpo, que a gente vai usar. Então ele vem de proximal e lateral para distal e medial. E a gente pode fazer esse processo de punção ou de acesso para fluidoterapia, né, de aplicar o soro nesse animal. Passando agora para a parte de membros pélvicos, a gente vai começar com o osso coxal, né? As orelhinhas lá, a bacia que a gente chama nos humanos, né? O osso coxal. A gente vai ter principalmente em carnívoros, por essa anatomia dele ser bem mais arredondada aqui na parte cranial do osso coxal, a gente vai conseguir palpar principalmente a crista ilíaca, que é esse ângulo aqui, né? Essa parte mais arredondada cranialmente, que é um ponto de palpação para a gente pegar. As tuberosidades que a gente vai observar agora, né? A gente tem as tuberosidades sacral, coxal e a isquiádica. A gente vai dar enfoque agora para essa sacral, que vai ser usada para a gente aqui. Ela está mais dorsalmente, né? E a gente consegue palpar ela nos dois lados, se a gente realizar a palpação. Dos dois lados aqui, ó, a gente pegou a tuberosidade sacral, do lado esquerdo e do lado direito, a gente vai conseguir ter uma noção de onde que está a articulação lombo-sacral aqui, né, para realização de processos anestésicos, epidurais que a gente vai ter, principalmente apresentado pela anestesia epidural, né, que a gente tem nos animais. Então a gente realiza a palpação das duas tuberosidades sacrais, né, as tuberosidades tanto à esquerda quanto à direita. Aqui é uma representação da direita, né, a tuberosidade sacral direita. A gente vai palpar a direita e a esquerda e vai mover o dedo, né, em direção à cauda do animal, a direção caudal, e vai conseguir achar essa articulação lombo-sacral, que pode ser usada para anestesia epidural. Ou por algum processo de fratura que vocês podem ver no processo cirúrgico, né? Agora, ainda continuando com as tuberosidades. Passando da tuberosidade sacral, que a gente tem o parâmetro, a tuberosidade coxal, né, que é mais ventral aqui no osso coxal, e a tuberosidade isquiádica, que está mais caudal. Se a gente realizar a palpação dessas duas estruturas, a gente pode ter um parâmetro para achar a articulação do fêmur com o osso coxal, a articulação coxo-femoral. Então a gente palpou ali a tuberosidade coxal cranialmente e a tuberosidade isquiádica, né, caudalmente. Então a gente palpando essas duas estruturas, a gente consegue pegar ali, né, a articulação coxo-femoral. Como representado aqui, ó. O tuberosidade coxal, tuberosidade isquiádica e a articulação que a gente consegue palpar. Então coloca um dedo aqui, achou a articulação. E a gente pode palpar também, né, nessa inspeção a asa, né, que é a asazinha aqui, ó, esse processo mais larguinho do osso coxal, que é a asa do ilho, e o corpo, né, que é essa continuidade, que a gente pode apresentar fratura. Em pequenos animais, gatos, né, a gente tem esse processo de fratura que vai prejudicar a movimentação desse animal. Então a gente faz um raio-x, a gente tem que tomar cuidado e ver se ele tem fratura nessa asa e o corpo do ilho, que normalmente tem fratura, quando acontece.
Continuando agora, começando o osso mais bonitão, o maiorzão que tem, né? O fêmur, que a gente vai ver. O trocânter maior, que ele fica lateral. Essa projeção aqui, que parece uma armadurona, né? Parece uma projeção. É uma projeção, né? Do trocânter maior aqui do fêmur. É uma região de palpação que vocês podem palpar. Quando vocês palpam essa articulação, vocês podem ter a noção de achar, né, essa articulação coxofemoral. Além das tuberosidades que a gente viu, a coxal, né, e a isquiática, a gente tem esse trocânter maior também como ponto de referência para achar a articulação coxofemoral ali no osso coxal, né? A articulação com o osso coxal e o fêmur. Os epicôndilos também são palpáveis no fêmur, epicôndilo lateral e medial, que a gente pode realizar palpação também. Aqui, ó, a gente pode ter uma noção, né, de como acontece isso. A gente tem uma palpação aqui do trocânter maior, ó, essa projeção mais lateral aqui que a gente está vendo. Se a gente palpar, achou essa cabeça aqui, esse trocânter maior, se a gente entrar reto, a gente acha a articulação coxofemoral. Dando continuidade, né, a gente está vendo aqui nessa radiografia, já aproveitando ela, a patela que são esses dois ossinhos sesamoides, né, sesamoides específicos, né, especializados. A gente tem a patela aqui, quem tiver aí também pega no joelho que vocês conseguem palpar a patela de vocês, e a gente consegue palpar a patela do animal também. Tá numa região cranial da articulação do joelho aqui, né, cranial ao fêmur, a articulação do joelho, e ela pode sofrer um processo de luxação. Aqui a patela, vendo no animal, né, no gato, esse formatinho de vírgula do gato, né, que ele tem aqui na patela. Ó, tá bem cranial a articulação do joelho, ao fêmur, e a gente consegue realizar a palpação desse processo. Aqui um exemplo muito descarado que a gente consegue ver da patela, totalmente deslocada, totalmente luxada. Uma luxação medial aí da patela nos dois membros, ó, que vocês conseguem ver, que tá bem diferente dessa outra aqui. Ó, patela bonitinha aqui na fossa, né? E ela toda deslocada pro meio. Expectativa e realidade, né? Então, isso aqui é uma patelinha deslocada que vocês podem ver na radiografia ou até na clínica com palpação vocês conseguem ver essa luxação de patela. Outro linfonodo que a gente pode palpar, né, que é a alegria do estagiário e a alegria de quem está começando agora na clínica, palpar esses linfonodos, né? Linfonodo mandibular ali que a gente pega e o poplíteo, né, que é o mais gostosinho de achar. Linfonodo poplíteo também a gente consegue palpar normalmente quando ele está no seu estado normal. Ele vai estar caudalmente aqui a articulação do joelho, então aqui a gente tem o fêmur e aqui a tíbia e a fíbula. Aqui a articulação do joelho, ele está bem caudal aqui a articulação do joelho e ao osso, né, ao fêmur. Então ele está bem caudal ali na parte da coxa. E a gente pode realizar a palpação dele e observar se ele está aumentado ou não, né? Se está normal. Dando continuidade agora a um pouco de parte de músculo, né? Que não é parte de acidente ósseo que a gente pode palpar, mas de músculo que a gente tem que tomar muito cuidado na clínica. Que são os músculos semitendíneo, aqui representado, e o semimembranáceo. Além do bíceps femoral, que a gente consegue observar aqui, ó, nessa parte mais lateral, né? Bíceps femoral, semitendíneo e semimembranáceo, de lateral para medial. O que acontece? Vocês já devem até ter ouvido aí quando a gente vai fazer uma anestesia muscular, uma injeção que alguns fazem, a gente pode acabar pegando um nervo que está aí que daqui a pouco a gente vai ver. Mas prestem atenção no jeito correto que a gente pode fazer isso. A gente vai direcionar sempre a ponta da agulha para o ventre muscular. Os ventres musculares são bem grandes, bem pronunciados. Aqui a gente está vendo o bíceps bem largão, o semitendíneo, o semimembranáceo bem largão, são músculos bem grandes, largos. Ainda mais por ser do membro pélvico, né? Eles são bem pronunciados, bem largos. Então a gente direciona a agulha, né? A extremidade dessa agulha dentro do ventre muscular para fazer uma aplicação correta e não acabar pegando o nervo esquiático, né? Que aí, normalmente a gente vê o pessoal falando aí, nossa, tô com uma dor, o esquiático, né? É o nervo aqui que a gente está vendo que a gente pode acabar pegando numa injeção, né? Numa aplicação. Então nessa projeção aqui eu achei bem legal, né? Que a gente está pegando uma parte da coxa do animal aqui, por onde passa o nervo esquiático mais lateralmente.
Então a gente tem essa projeção aqui, como se a gente fizesse um corte desse membro do animal. E a gente está observando aqui, né? Nessa parte mais lateral. O bíceps femoral. Aí foi. O bíceps femoral, que está nessa parte mais lateral aqui do membro, né? A gente está aqui numa parte mais lateral, bem pronunciado, bem grandão. O semitendíneo e o semimembranáceo. Olha o tamanho dessa beleza. Olha o tamanho do semimembranáceo, gigantesco aqui. Então, galera, é só a gente fazer uma vacina, né? Uma aplicação, quando a gente for fazer, bem no centro aqui, bem direcionado para o ventre muscular. Aí sem problemas. Só não vai me fazer reto aqui na coxinha que vocês correm o risco de pegar esse nervo esquiático aí pronto, aí acabou a movimentação, vai sentir uma dor do caramba. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Desse nervo esquiático aí que a gente vai observar. A gente tem até aqui uma projeção do nervo esquiático passando... Não, nesse a gente não vai ter que ter uma visão medial. A gente vai ter aqui, ó, só um nervo esquiático, que é uma parte dele que está medial aqui, passando pelos forames do osso coxal. Só que ele vai ter uma trajetória mais lateral ali, né? Mais lateralizada no membro. E outro ponto de atenção pra gente, assim como o plexo braquial, o plexo lombosacral. Quando a gente vai fazer alguma coisa ali naquela área de membro pélvico, de cavidade pélvica, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse plexo. Nervo, gente, toma cuidado com o nervo. Artéria, toma cuidado com essas coisas. Então o plexo lombosacral, muita atenção em algum procedimento. E o nervo esquiático também. A artéria femoral, que é de palpação também pra gente, assim, que a gente consegue pegar facilmente, né? Sentindo o animal, que a gente pega na coxinha do animal, assim, pela parte mais medial, a parte de dentro, né? A gente consegue realizar a palpação dessa estrutura, dessa artéria femoral. E a gente consegue sentir, né, a pulsação, né? Ela pulsando, né? A pulsação arterial. E a gente pode usar ela, né? Além disso, além de sentir o ritmo cardíaco dessa pulsação arterial, a gente pode usar ela para fazer a punção, né, de sangue arterial, que nessa parte aqui ela é bem superficial, então a gente pode pegar um sangue arterial, diferente dos outros que a gente viu até agora, que são só as veias, né, a veia cefálica e a jugular externa, que são sangue, né, são veias. Nessa daqui a gente consegue pegar a artéria. Então, palpando, a gente consegue pegar a artéria femoral e realizar a punção de um sangue arterial aí, né? E de monitoração de pressão. Aqui numa representação de uma peça anatômica, a gente tem a artéria femoral aqui, que a gente consegue realizar a palpação bem no interior da coxinha. Isso aqui é a parte medial, né? A barriguinha do animal aqui. A parte medial da coxa que a gente consegue fazer a palpação dessa artéria femoral. Partindo então, agora para a perna, a gente tem a tuberosidade, a tíbia, né? A tíbia e a fíbula. A gente vai ter a tuberosidade da tíbia, que é essa parte mais cranial, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também para não confundir com a patela. A patela está ali numa parte mais dorsal dessa tuberosidade. Então a gente pode realizar a palpação da patela e logo embaixo ali, numa parte mais distal, a tuberosidade da tíbia, que é essa parte aqui. Bem no comecinho da tíbia, né? Bem proximal na tíbia. E distal a patela. Margem cranial da tíbia, uma parte para palpação que a gente consegue ver. Aqui, ó, a gente tem a patela, distal a ela, tuberosidade da tíbia. Patela, tíbia. Na palpação a gente pode acabar confundindo isso, então a gente tem que ter um pouco de atenção. A patela e a tíbia aqui. Aqui mais um exemplo, né? Tuberosidade da tíbia e a patela, que a gente tem que tomar um cuidado para a diferenciação. Os ligamentos, os famosos ligamentos aí, né? Tem humano, tem ligamento, a ruptura de ligamento do nosso joelho, né? A ruptura de ligamento cruzado cranial e caudal, que são esses ligamentos aqui. Então a gente tem o ligamento cruzado cranial e o ligamento cruzado caudal. O que pode acontecer? Ter uma ruptura. Rompeu esse ligamento, a gente vai ter uma alteração do platô tibial, né, que se fala de uma alteração ali da posição da tíbia que a gente consegue observar. Como, por exemplo, nessa radiografia, que está bem pronunciado também para a gente observar facilmente, a tíbia está muito para frente. Não era para estar assim. Está muito para frente. Há uma alteração do platô tibial aqui, né, de TPLO. A gente tem uma alteração aqui do platô tibial, que ele está bem cranial aqui, deslocado. Então, uma ruptura de ligamento cruzado cranial. Aqui a gente ainda tem um processo de ruptura, né?
uma radiografia normal de um animal e um animal com um deslocamento cranial aqui de ruptura. Uma projeção da tíbia a gente vai observar. E quais são os processos que a gente pode fazer para identificar esse processo de ruptura de ligamento cruzado? Então a gente vai colocar o dedo indicador aqui na patela e o dedo polegar aqui do lado, né, na lateral, na parte mais lateral do epicôndilo, né, do fêmur ali. Então o dedo indicador na patela e o polegar no fêmur. Com a outra mão, a gente vai, com o dedo indicador, a gente vai pegar na tuberosidade da tíbia e com o polegar na extremidade lateral ali da tíbia, né, e da fíbula. Então a gente vai fazer esse movimento de gaveta, né, que é o teste de gaveta, que a gente desloca a tíbia para frente e para trás para ver se tem esse deslocamento. Se tiver o deslocamento, tem alguma coisa errada. Tem uma ruptura de ligamento aí. E outro teste também para ver esse teste de gaveta, né, que a gente vai ver se tem alguma ruptura. Ainda você segurando com o polegar aqui no fêmur, só que agora na parte caudal, né, na parte de trás desse fêmur, desse membro, e o dedo indicador aqui na tuberosidade da tíbia agora, né, com a outra mão a gente tem uma palpação aqui da tuberosidade da tíbia, a gente vai pegar a extremidade desse membro e empurrar para cima, né, fazer um movimento de proximal e distal, né, de aproximação e de flexão e de extensão desse membro, que a gente vai ver. Se a gente flexionar, esse membro vai acabar indo para frente ou para trás aqui, numa alteração e de ruptura de ligamento cranial, cruzado cranial, a gente vai ter um deslocamento cranial, né? E a gente pode fazer esses dois testes aqui de palpação, de teste de gaveta, né, que eles chamam, para ver se tem alguma ruptura de ligamento cruzado. E agora começando uma parte bem legal, que é de conhecimento de todos, imagino, da maioria de vocês. A gente vai começar a falar aí, né, dessa história. A gente vê uma mãe aqui, né, pegando o bebezinho. O nome desse bebezinho é Aquiles. Vocês devem conhecer a história mais ou menos. A mãe desse bebezinho banhando ele num riozinho que tem aqui. E ela tá segurando bem no calcanhar dele. O calcanhar do Aquiles. Ô, calcanharzinho. A história desse guerreiro, né, que morreu por uma flechada no calcanhar de Aquiles. Uma flecha envenenada, né? Só que acertou esse calcanhar de Aquiles aí, esse tendão do calcanhar de Aquiles, acabou, você não anda mais. A gente vai ter que tomar muita atenção nessa parte, porque a fíbula não é palpável. A fíbula não é palpável na anamnese, na parte de palpação e identificação. A fíbula não pode ser palpável. Então o que vai acontecer? A gente vai palpar, o que a gente consegue palpar normalmente ali numa parte mais caudal é esse tendão de Aquiles, né? O tendão calcanear comum, o nome certo, tendão calcanear comum, que é o tendão de Aquiles, né? Que a gente popularmente usa. O tendão calcanear comum, que é esse mais caudal aqui que a gente consegue palpar e não é a fíbula. É o tendão calcanear comum. Não a fíbula, né? Dei até ênfase aqui, não é a fíbula. A fíbula é sempre coberta por músculos, por isso que ela não pode ser palpável. Ela é coberta ali, envolta por músculos e não pode ser palpável. Então, o que a gente vai palpar aqui numa parte caudal da perna é o tendão calcanear comum, né? O tendão de Aquiles. Aqui a gente está fazendo um teste, né? A gente segura na coxinha dele, aqui na articulação do joelho, e faz um deslocamento. A gente vai bloquear essa articulação do joelho para evitar que ela se mova, né? Evitar o movimento dessa articulação. Então ela vai ter uma movimentação estagnada, ela vai estar parada ali. Não deixa essa articulação do joelho se movimentar, a gente segura essa articulação do joelho e vai empurrar o membro. O membro tem que estar rígido, ele não pode dobrar. Se o membro dobrar, tem algum problema nesse tendão. E aqui uma demonstração para vocês, né? Uma ruptura desse tendão de Aquiles, uma ruptura desse tendão calcanear comum, né? Teve uma ruptura e acaba acontecendo essa coisa meio feia aqui, né? Que parece que borracha. Esse gato aqui devia chamar Aquiles e foi pra guerra também, né? Um herói grego. Aí acabou fraturando o tendão aqui e ficou molenguinha, coitado. Então, uma fratura do tendão calcanear comum que vai prejudicar, né, a movimentação do animal, que ele não vai conseguir andar. Agora, uma das veias mais faladas aí, que a gente mais ouve o nome, né, em cirurgia, Grey's Anatomy, Good Doctor, que a gente vê essas séries aí que a gente mais ouve o nome, né, dessas cirurgias, transposição de veia safena, aquelas cirurgia muito louca assim. Então a gente tem a veia safena lateral,
que é essa palpável também que a gente pode ter aqui, ó, que ela vai cruzar daqui da margem proximal e caudal para distal e cranial. Então a gente pode ter uma observação muito fácil em alguns animais, a gente pode observar ela só de olhar, a gente consegue ver essa veia, só de olhar, uma veia muito bonita assim de olhar na parte prática, né, que a gente consegue ver ela facilmente sem fazer a palpação nada, só de observação a gente consegue ver essa veia safena, aqui no membro pélvico, na lateral, né. Pode ser usada para aplicação de medicamento, aplicação de uma fluidoterapia, aí, se for preciso, né, aplicação de soro, ou até de punção sanguínea também, de coleta de sangue, né? Que pode ser usado nessa veia safena aí. Dando continuidade agora para acabar, acho que é o último slide, a gente está acabando, galera. Aguenta aí. Sei que é cansativo a anatomia, mas tem umas coisas bem legais ainda. E por último, né, das vértebras e costelas que a gente vê, né, no externo, a gente tem as costelas, que a costela todo mundo consegue identificar aqui facinho, até em vocês aí se consegue palpar, é bem legal as costelas. E os espaços intercostais, né, que a gente pode ter um conhecimento aí, né, dos animais. O cão, por exemplo, tem 13 costelas, e por isso os espaços intercostais aí, né. As costelas e os espaços intercostais são usados como ponto de referência. A gente pode usar esses espaços e a contagem de costelas, e as costelas e os espaços intercostais. A gente pode usar para fazer a contagem, né, desses espaços, das costelas, para identificar a estrutura, alguma estrutura que está ali nessa cavidade, né? Fazer uma incisão, achar por ausculta, a gente pode acabar achando um órgão pela contagem de espaços intercostais aí, né? Tanto na cavidade torácica quanto o início da cavidade abdominal. Então a gente tem uma representação aqui do coração. O coração vocês devem ter uma noção mais ou menos aí já. A gente tem uma projeção aqui lateral, né? Látero-lateral do lado direito do animal. Então a gente vai ter aqui, a gente pode até contar agora 1, 2, 3 espaços intercostais. O primeiro espaço intercostal, segundo espaço intercostal, terceiro espaço intercostal. Que a gente vai ter uma ausculta aqui, né, da válvula pulmonar do coração, que a gente pode ouvir no terceiro, quarto e quinto espaço do lado esquerdo. Do lado esquerdo a gente pode ouvir no terceiro, quarto e quinto espaços intercostais, o coração, sendo eles no terceiro espaço a válvula pulmonar, no quarto espaço a aórtica e no quinto espaço a válvula mitral. É bem pronunciado aí essas válvulas do lado esquerdo do coração, né? Já do lado direito, a gente pode ter uma pronúncia também entre os espaços intercostais, terceiro, quarto e quinto, mas principalmente no terceiro e no quarto, que a gente vai ver uma ausculta da última válvula que sobrou, que é a tricúspide. A gente vai ter uma ausculta da válvula tricúspide do lado direito, que a gente pode identificar sopro ou alterações dessas válvulas e estruturas do coração aí, por uma avaliação de espaços intercostais, né, entre as costelinhas. Então a gente contou 1, 2, 3, achou o coração. Quarto espaço, quinto, o coração está aqui. Além do fígado, né, que a gente pode ter uma palpação aqui, se ele tiver aumentado, é muito difícil palpar fígado se ele tiver um estado normal, que ele está coberto pelo arcabouço ali das costelas, né, então ele não é palpável normalmente, só se tiver aumentado. O baço também, o baço está ali do lado do estômago, né, lateralmente ao estômago. O estômago também está coberto pelo arcabouço de costelas. E o baço mais caudal e lateral ali do estômago, que pode ser palpável em algumas anamneses que a gente pode ver, a palpação do baço ali. Continuando, dando continuidade aí, né, a linha mais famosa, a linha alba, né, nossa linha de referência para fazer a maioria dos procedimentos cirúrgicos. E eu vou tratar só dela agora, né, não falando das incisões que são aqui laterais ou paramamárias, né. A gente vai falar só da linha alba, que é usada mais na maioria dos processos cirúrgicos de cavidade abdominal. É uma linha mediana, sagital aqui, né, ventralmente nesse animal, que vai desde o processo tifoide, né, que é a última esternebra, a última vértebra do externo, né, do osso externo ali, das esternebras, é o último osso, o processo tifoide. Então essa linha alba se estende desde o processo tifoide até a margem cranial aqui da pelve, né? Do osso coxal, ele vai ter uma inserção aqui
Continuando como tendão, então a gente tem aqui os músculos, né, as fáscias, continuação desses tendões. A linha alba vem. Tem continuidade como o tendão pré-púbico, que vai se ligar aqui no osso coxal. Na parte mais cranial dele, né? Essa linha alba é uma junção, uma união, né, de aponeuroses desses músculos do abdômen, né, o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno, e ele é um processo de junção dessas aponeuroses. E por que a gente faz uma atuação principalmente de castração, que a gente pode ter, cirurgia de cavidade abdominal, uma retirada de vesícula biliar? A gente sempre vai procurar fazer incisões, né, em cima dessas aponeuroses, nessas áreas da linha alba, porque tem menos nervos, não tem nervo ali, tem menos nervos, né, na verdade, e tem uma inervação bem menor, e os vasos, a gente tem bem menos vasos ali, evitando uma hemorragia, pegando dentro do músculo. Aqui no músculo, se a gente corta, tem bastante sangue pela vascularização. Mas na linha alba, por ser uma aponeurose, né, uma junção de aponeuroses, tem uma irrigação bem menor. Outra coisa que eu não coloquei nessa apresentação, mas eu gostaria de falar para vocês, que a gente aqui vai fazer a abertura, né, pela linha alba em castração de fêmeas, né? Principalmente, ou de criptorquidismo, quando a gente tem o testículo, né, o processo dos testículos, né, não ocorreram descido, não desceram para o saco, né, para a cavidade escrotal ali. Eles vão estar dentro aqui da cavidade, então a gente pode fazer uma incisão aqui nessa linha alba e acabar achando eles ali do lado da bexiga, né, da vesícula urinária. Esse anel inguinal superficial, que é por onde o testículo vai passar e formar, né, a estrutura aqui. Então ele vai sair, o testículo vem aqui, vai ter a descida dele, né, passando pelas serosas, formando as túnicas, túnica albugínea, túnica vaginal ali que a gente vai ter no testículo. E vai descer por esse canal, né, esse anel, esse canal inguinal superficial, né, que vai dar passagem para esse testículo e ficar aqui fora, externo. Então foi isso. Eu agradeço a todos que continuaram aqui comigo nessa apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida ou tiver alguma colocação, alguma curiosidade que vocês quiserem falar, agregar aí, pode falar também, eu agradeço muito. E agradeço a todos que continuaram até agora. A gente tem nossas redes sociais aqui, nosso Instagram da Lapa, né, a Liga Acadêmica de Pequenos Animais do Centro Universitário Moura Lacerda, Lapa com ML. E o nosso e-mail para quem quiser ter o contato com a gente, ou pelo Instagram também. O certificado eu vou estar disponibilizando o link para vocês agora, daqui a pouquinho já no chat, ou quem quiser pegar aqui pelo QR Code. E os grupos da gente, né, vocês podem entrar lá no Instagram, na bio da gente vai ter um linkzinho lá, vocês entram nesse link, tem tudo que a gente tem lá, o Instagram, tem o nosso WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp que a gente vai postar material, vai ter várias dinâmicas lá. A gente está pensando em montar um grupo do Telegram também, se alguém quiser, para facilitar, não sei como vocês gostam assim. Então a gente tem vários grupos, a gente tem o nosso canalzinho no YouTube, que a gente acaba disponibilizando algumas gravações de palestras, né, que a gente vai fazer. Então, nossas redes sociais estão aí, quem quiser, fica à vontade. Quem quiser fazer alguma colocação agora também agradeço. Muito obrigado a todos. Continuaram até agora. E é isso, galera. Acho que eu falei demais, né? Estou disponibilizando para vocês agora o link do certificado, que vai estar aberto para vocês já. Podem fazer a colocação do nome lá, coloca o nome certinho de como vai ser no certificado para todos aí, né? Pra gente mandar o certificado corretamente, o e-mail também, bem bonitinho. E a gente vai estar enviando os certificados aí amanhã já, a gente já está enviando tudo para vocês. Obrigado, gente. Se alguém quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida também, pode se sentir livre. Obrigado, gente. Obrigado.
Então é isso. Desejo uma boa noite a todos aí que participaram. Agradeço muito quem está aqui até agora participando com a gente. E semana que vem a gente provavelmente não vai ter nenhuma palestra, mas dia 15 a gente vai ter uma palestra, né, de ultrassonografia. Então fiquem ligados lá nos nossos canais, né, no Instagram, que a gente vai ter logo a disponibilização aí das inscrições. E agradeço a todos pela participação. E quem quiser, se quiser fazer alguma pergunta no WhatsApp ou no Instagram pra gente, pode se sentir livre, a gente está respondendo. Então, é a participação, galera. Se vocês quiserem participar também, a gente tá aí, né? E agradeço a todos que participaram até agora e muito obrigado pelos elogios aí. Obrigado, galera.